Olá pessoal, terminamos nossa última aula falando um pouquinho sobre o processo adiabático, que é aquele processo que não começa com ISO. E ele não começa com ISO porque não tem nenhuma única variável de estado do gás que permanece inalterada durante o processo. No entanto, ele satisfaz a seguinte condição, a de que o calor envolvido no processo é necessariamente zero, por definição. E de que forma ele atinge esse critério? Na prática, isso vai ser feito através de processos repentinos ou muito rápido. E sendo rápido, como as trocas de calor são naturalmente fenômenos que acontecem lentamente, a gente não permite, por falta de tempo mesmo, que esse calor seja trocado. Não se deve confundir jamais a ausência de troca de calor com a inalterância da temperatura. O processo adiabático altera sim a temperatura e justamente ele vai acarretar no aumento da temperatura porque eu não permito que as trocas de calor mantenham a temperatura inalterada. O processo que não altera a temperatura é o isotérmico, não o adiabático. Então foram feitos vários cálculos na última aula, mas basicamente com aquele monte de cálculos, se vocês ficaram um pouco assustados, se deve basicamente para a gente encontrar como é a função de variação da pressão à medida que eu mudo o volume de um gás de forma repentina, ou seja, adiabaticamente. Então, como eu falei para vocês, cada processo constitui uma linha num diagrama desse. O processo isobárico era uma linha horizontal, o processo isovolumétrico era uma linha vertical, o processo isotérmico era uma hipérbole. E no processo adiabático, tudo que a gente encontrou permitiu a gente concluir que a relação era de que a pressão vezes o volume elevado a um número que a gente simbolizou pela letra grega é uma constante. Isso significa que os valores iniciais de pressão e volume elevado a gama devem ser iguais aos valores finais de pressão e volume também elevados a gama, assim como quaisquer outros pares de pressão e volume ao longo do processo. Então, quando a gente isola aqui a pressão como sendo uma constante dividido por um volume elevado a um expoente, o comportamento da curva é muito parecido com o comportamento do processo isovolumétrico, ou seja, é um comportamento assintótico também, que tende a infinito neste limite, tende a zero nesse limite, só que é uma queda mais abrupta, que no meu esboço você não vai conseguir diferenciar de um processo isovolumétrico, a não ser que eu coloque em comparação como seria um processo volumétrico que partisse de um mesmo estado inicial para um outro estado final. E você veria que a curva faria alguma coisa assim, ó. Ela cruzaria a curva do processo adiabático. Lembra que eu falei que processos isotérmicos nunca se cruzam? Agora, um processo isotérmico e um processo adiabático, esses sim se cruzam. Então, o processo adiabático ele leva a um decréscimo de pressão mais abrupto, mais intenso do que o processo isotérmico. Então, veja, os estados finais aqui atingidos pelos dois processos, quando eles passam por uma mesma variação volumétrica, não são iguais. Você vai ter um F' para o processo isotérmico e um F para o processo adiabático, onde as pressões são diferentes. Então, este seria um processo adiabático e esse seria o meu isotérmico. Por que esse limite é atingido de uma forma a uma taxa mais elevada no processo adiabático? Porque o denominador, V, está elevado aqui a uma potência gama, e este gama é um número sempre maior do que 1. Lembra o que é o gama? É o expoente adiabático e ele é dado pela razão entre dois coeficientes. O calor específico molar do gás, quando ele passa por um processo isobárico, dividido pelo calor específico do gás, quando ele passa por um processo isovolumétrico. Se o gás for monoatômico, isso aqui assume o valor de 1,6666. Quando ele for diatômico, é 1,4. E quando for poliatômico, é 1,3333.
Isso se forem gases ideais, no modelo de gás ideal. Gases reais, esse gama aqui, este valor dele, tem que ser obtido experimentalmente. Você tem que caracterizar a tua amostra em laboratório. Mas com certeza sempre vai ser um número maior do que 1. Portanto, quando você está elevando o expoente quando você está elevando o denominador a um expoente maior do que 1, a taxa com que isso aqui converge para zero é muito mais rápida na linha azul do que na linha verde. Afinal de contas, na linha verde, que é o processo isotérmico, eu tenho o produto P vezes V igual a uma constante, lembra? Porque essa constante aqui é o tal do nRT. Então, quando isso aqui é constante e você isola o P, você vai ter uma constante, que não necessariamente é igual àquela outra constante, sobre V. Então, no processo isotérmico, o volume não está elevado a nenhum expoente. Então, ambos convergem para zero, mas a taxa com que isso aqui caminha para zero é mais lenta, é menor do que a taxa com que isso aqui converge para zero. Por isso, o processo adiabático acarreta numa queda de pressão mais abrupta. E, então, ele vem para regiões mais internas do fatiamento de adiabáticas. Lembra que a gente falou que se a gente faz várias adiabáticas, quanto mais interno for os meus pontos no diagrama PV, menor vai ser a temperatura. Então, veja que ele intercepta várias adiabáticas. E toda vez que ele vai para uma adiabática, que são as linhas verdes mais internas, a temperatura esfria. Ou seja, quando ele vem deste ponto aqui para o ponto final, ele vai esfriando. Então, diferentemente do processo isotérmico, onde a temperatura não aumenta, uma expansão adiabática, a temperatura esfria. E, por outro lado, uma contração adiabática, a temperatura esquenta. O trabalho realizado pelo gás vai ser numericamente igual a essa área aqui. Ó. Essa área aqui que eu estou borrando de azul é numericamente igual ao trabalho realizado pelo processo adiabático. Obviamente que você não vai fazer o cálculo da área de forma geométrica. Eu vou obter para vocês a expressão correspondente àquele trabalho. A questão é que para obter essa expressão, eu preciso fazer uma integral. E para fazer a integral, eu preciso descobrir qual é a função que eu vou integrar. Por isso é que eu precisei encontrar, no finalzinho da aula passada, toda aquela trabalheira para encontrar essa expressão aqui. Para saber quem é que eu vou colocar dentro da integral. Então, a gente sabe que para qualquer processo, seja ele isobárico, isotérmico, isovolumétrico ou qualquer outro processo que não seja um desses quatro, o trabalho realizado ele vai ser igual à integral da função em que a pressão varia com o volume vezes o diferencial de volume, mudando de um volume inicial até um volume final. No processo adiabático, a pressão vezes o volume elevado a gama é igual a uma constante. Essa constante você pode obter ela através dos valores iniciais, PI e VI, que aí não é mais variáveis, são valores fixos do estado inicial do gás. Portanto, P é igual a PI VI elevado a gama sobre V elevado a gama. Então, se você agora quer calcular uma expressão para o trabalho realizado no processo adiabático, você vai ter que pegar toda essa expressão aqui, essa função onde a pressão varia com o volume, e colocar ela aqui dentro da integral. Então, como é que vai ficar essa integral? O trabalho realizado é igual a integral de VI até VF de PI, VI sobre V elevado a gama dV. Todo mundo que é constante sai de dentro da integral. As constantes aqui são o PI e o VI. Aqui o VI elevado a gama. Então, o trabalho vai ser dado por PI, VI elevado a gama, da integral de dV por V elevado a gama, de um volume inicial até um volume final. Essa integral aqui, talvez vocês se assustem, como é que eu vou fazer essa integral? Mas, se você lembra, como é que você integra a função x ao cubo? Não deriva, integra, tá? Derivar expoentes, eu tenho certeza que vocês lembram. Se eu fosse derivar x ao cubo, 3x². Agora, a integral, como é que é? Você soma um termo aqui no expoente, x elevado a 4, e divide
pelo expoente que ficou, ou seja, 4. Ou seja, quando você tem uma variável elevada a algum expoente, você quer integrar, você soma o expoente com 1 e aí divide pelo expoente depois de ter somado. Então, essa expressão que a gente quer integrar, a gente pode fazer algo semelhante. Porque, afinal de contas, apesar de estar no denominador, se a gente quer que ele apareça lá no numerador, basta que a gente multiplique o gama por menos 1. E aí, ao invés de ficar esse v elevado a gama lá no denominador, vai ficar v elevado a menos gama dv. Então, assim como x ao cubo, se eu quiser integrar isso daqui, e eu quero, você vai ter pi vi elevado a gama. E aí, o valor da integral, aqui eu só repeti, né? O valor da integral indefinida vai ser soma 1 aqui no gama, então vai ser v elevado a 1 menos gama, e divide pelo expoente que ficou, 1 menos gama. Só que aí você vai ter que substituir os limites da integral, né? De vi até vf. Agora você vai ter que fazer a substituição dos limites dessa integral. Então, o trabalho realizado vai ser igual a pi vi elevado a gama. Esse termo 1 menos gama pode sair aqui na frente. E aí, você vai substituir o v por vf e o v menos o v por vi. Essa é a expressão do trabalho realizado por um gás quando ele passa por uma variação de volume de vi até vf. Só que a gente já pode usar ela, vai estar correto, tá? Não tem nada de errado com isso. Só que não é a forma que eu vou final da expressão. A gente pode trabalhar um pouco nela para que esse gama não fique ali no expoente, tá? Só por conveniência mesmo, tá? O que eu vou fazer a partir daqui agora é um trabalhinho algébrico só para trabalhar em cima dessa equação. Vamos copiar ela para outra página. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar todo esse termo aqui que está multiplicando esse parênteses e vou aplicar a propriedade distributiva em cima dele. E eu vou passar ele multiplicando o primeiro termo e o segundo termo. Então, essa expressão vai ficar assim. Ó. O trabalho do processo adiabático vai ser 1 dividido por 1 menos gama. E aí, aquele termo no numerador, ele vai passar a multiplicar aqui pi vi elevado a gama, que multiplica vf elevado a 1 menos gama, menos pi vi elevado a gama, multiplicado por vi elevado a 1 menos gama. O que vai acontecer aqui? Ó? Quando você multiplica dois radicais com expoentes diferentes, você soma os expoentes. Então, o que vai acontecer com este gama aqui? Aqui você vai somar o gama com o menos gama. Então, vai desaparecer o gama, vai ficar só pi e vi. Por outro lado, aqui a gente vai aplicar uma propriedade do próprio processo adiabático, que eu obtive na última aula, onde esse pi elevado a gama, no processo adiabático, obedece a essa igualdade. Pi vi elevado a gama é igual a PF VF elevado a gama. E aí ele vai conseguir conversar com este outro VF aqui. Então, como é que fica a relação de trabalho realizado? 1 sobre 1 menos gama, que multiplica, ao invés de PI e VI, PF VF elevado a gama, que multiplica VF elevado a 1 menos gama, menos pi vi. Só que assim como a gente fez antes, eu tenho dois VFs, um elevado a gama e outro elevado a 1 menos gama. Quando eles se multiplicam, este gama aqui cancela esse outro, que tem sinal contrário. Portanto, a equação de trabalho realizado, que é numericamente igual àquela área lá embaixo daquele gráfico, vai ser dada por 1 sobre 1 menos gama, que multiplica PF VF menos PI VI. Ok?
E, obviamente, como o calor do processo adiabático é zero, essa mesma quantidade vai servir para a gente calcular a variação de energia interna do gás, caso a gente não tenha as temperaturas. Com o sinal contrário, né? Afinal de contas, a primeira lei da termodinâmica vai falar para a gente que a variação a variação da energia interna do gás é igual a calor menos o trabalho. No processo adiabático, o calor é zero, que a gente faz ele muito rápido, portanto, a variação da energia interna do gás é menos o trabalho. Então, quando ele realiza trabalho, ele tira energia interna. Beleza, gente? Com isso, a gente fecha os 4 processos termodinâmicos que a gente está dando nome, não significa que só existem 4. 3 deles começam com isso, porque obedece aí uma relação de constância em uma das suas variáveis de estado, e outro é o adiabático, que não tem nenhuma variável que sozinha fica constante, mas algumas relações se mantêm constantes para que o calor trocado seja nulo. A gente obteve essa expressão aqui, ó, PV elevado a gama é uma constante, o que permite a gente concluir que PI, VI elevado a gama é igual a PF, VF elevado a gama. Mas a partir dela a gente também pode ser interessante, dependente do exercício. Isso vai ser útil quando a gente for falar lá do ciclo Otto, que é um ciclo termodinâmico, fazer aparecer a temperatura aqui. Também a gente tem como obter uma relação envolvendo temperatura que se mantém constante. Como é que a gente pode chegar nisso? Se a gente expressa isso da seguinte maneira: PI vezes VI vezes VI elevado a gama na menos 1. Então, o que eu fiz aqui? Eu tirei um VI, né? E aí multipliquei por VI e dividi esse termo por VI. Quando eu divido ele, vai ficar gama menos 1. Isso aqui vai ser igual a PF, vou fazer a mesma coisa, VF, que multiplica VF, gama na menos 1. Tá? Talvez seja mais fácil entender o caminho contrário. É fácil entender por que isso é igual a isso se você pensar que esse 1 que tem aqui em cima, apesar de não estar escrito, soma com este menos 1, dá zero, vai ficar só VI elevado a gama, e eu volto aqui em cima. Só que como que eu faço aparecer o T? Através da lei dos gases ideais. PV é igual a nRT. Neste caso, nRTI, porque eu estou falando dos valores iniciais de pressão e volume. Vezes VI elevado a gama na menos 1 é igual, aqui, algo análogo. Em vez de PF, VF, eu vou escrever nRTF, que é a lei dos gases ideais, no ponto final, que multiplica VF elevado a gama na menos 1. O que vai acontecer? O N e o R se cancelam. E aí você vai poder escrever que também, assim como a pressão e o volume têm uma relação, a temperatura e o volume elevado a gama na menos 1, esse expoente vale só para o volume, tá? Não para a temperatura, é igual a TF/VF elevado a gama na menos 1, ou, se você preferir, o produto de T vezes V elevado a gama na menos 1 é uma constante. Então, são duas relações constantes no processo adiabático. Nenhuma delas é uma única variável, mas é uma relação de variáveis. Eu vou fazer um exemplo, que eu não falei ainda, não mostrei exercício com o processo adiabático, mas antes de fazer o exemplo, eu gostaria de resumir esses 4 processos num único quadro, tá? Isso vai ajudar a gente aí a organizar um pouco o pensamento, porque foi feito bastante matemática aí nas últimas aulas. Então, eu vou fazer um quadro aqui ilustrativo, só para mentalmente ajudar a gente. Aqui em cima eu vou colocar o nome dos processos. Então, você vai ter do mais simples ao mais interessante. Eu vou fazer uma coluna com algumas propriedades de cada um dos processos. Primeiro, qual é a constante que se mantém durante o processo. Depois eu faço as demais. Os nomes dos processos. Então, vamos construir aqui uma tabela para organizar as propriedades dos 4 processos. Então, aqui vamos ao nome deles. Processo
isovolumétrico, o mais simples que tem. Aí um pouco mais complexo, o isobárico, que é a pressão constante. O isotérmico, que mantém a temperatura constante. E, por último, o adiabático. E aí nós temos aí algumas propriedades de cada um deles que vale a pena a gente comentar. A primeira delas, o que se mantém constante? No processo isovolumétrico, volume constante, né? No processo isobárico, pressão constante. No isotérmico, temperatura, mas também existe uma associação entre que a pressão multiplicada pelo volume é uma constante. Na verdade, isso é consequência disso, né? O fato da temperatura ser constante, devido à primeira lei dos gases ideais, impõe que o produto de P vezes V é uma constante. E, por fim, o processo adiabático, que a gente acabou de ver. O produto de P vezes V elevado a gama é uma constante. Então, não tem nenhuma única variável constante, mas uma relação, mas também isso leva a uma outra relação, que seria a temperatura multiplicada pelo volume elevado a gama. Deixa eu só escrever um pouquinho mais apertadinho. A temperatura vezes o volume elevado a gama na menos 1 também é uma constante. Então, essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade aqui que a gente vai destacar é como se comporta esses processos termodinâmicos quando a gente representa eles num diagrama PV. Então, vamos fazer alguns diagramas. Em cada um deles, como é que a gente esboça? O processo isovolumétrico é uma linha reta na vertical, pode estar tanto subindo quanto descendo, depende se eu estou falando de um aquecimento ou de um resfriamento. Isobárico é uma linha reta na horizontal, não me lembro agora se eu falei horizontal, que aqui é vertical, né? E aqui é horizontal. Isotérmico é uma hipérbole. E o adiabático também é uma curva hiperbólica, mas de caimento mais acentuado do que o processo isotérmico. Deixa eu até exagerar aqui, para ficar bem evidente. Comparando com uma com a outra, assim, eventualmente você pode não perceber qual que é o adiabático, só comparativamente, tá? A próxima propriedade que a gente pode aqui destacar é como que fica a expressão do calor, do trabalho realizado pelo gás. No processo isovolumétrico é fácil, é zero. No isobárico, P ΔV. Sempre lembrando que esses valores de volume e de pressão têm que ser substituídos adequadamente para que obedeça os sinais, caso o trabalho seja positivo ou negativo, a depender se trata-se de uma expansão ou de uma contração. No processo isotérmico, nós temos duas possibilidades de representar o trabalho. Ou N, R, T, que multiplica o logaritmo natural de VF por VI, ou, ao invés de nRT, a gente pode colocar P vezes V. Afinal de contas, aqui de cima, ou T ou P vezes V, do logaritmo natural de VF sobre VI. E no caso adiabático, a expressão que a gente acabou de encontrar, né? Que vai ser 1 sobre 1 menos gama, que multiplica PF-VF menos PI-VI. Próxima propriedade, calor absorvido em cada processo. No processo isovolumétrico, ou você vai calcular NCV ΔT, usando o calor específico molar e o número de mols, ou, se você tiver disponível, você pode fazer CV sobre R, que multiplica V ΔP. Eu obtive essas duas expressões para vocês. No caso isobárico, você vai ter ou o calor específico molar e a pressão constante, multiplicando a variação de temperatura, ou, eu não vou escrever esse ou aqui para não ocupar espaço, CP
sobre R, lembrando que esse Cp o valor dele vai depender da natureza do gás, se ele é monatômico, diatômico ou poliatômico, que multiplica a pressão vezes a variação de volume. No caso isotérmico, o calor é simplesmente igual ao trabalho. Então, as mesmas expressões aqui da célula de cima, você usa na célula de baixo. Por quê? A variação de energia interna é zero, porque não tem variação de temperatura. Se não tem variação se a variação de energia interna é zero, o calor é igual a trabalho, pela primeira lei da termodinâmica. E no processo adiabático é zero. Infelizmente faltou espaço aqui, a gente ainda teria mais uma linha para mostrar, que seria a variação de energia interna do gás. Então deixa eu só fazer um zoom out aqui, se você quiser tirar um print desse quadro aí, pôr na parede. Para resumir, mas ainda tem a variação de energia interna, que infelizmente não coube. Então reproduza ele aí no papel, até vai um bom exercício para fixar, para usar na hora da prova. Tem mais uma linha aí para a gente inserir. Que linha seria essa? Deixa eu copiar aqui essa primeira linha com os nomes. Vamos falar de variação da energia interna. Todos os processos, independente de qual seja esses quatro, ou qualquer um que não seja esses quatro também, vai poder ser dado também por NCV ΔT. Ah, mas o CV não é o calor específico molar a volume constante especificamente? Sim, é. Ele só vai poder ser usado para processos isovolumétricos quando eu estiver falando de absorção de calor, mas a variação de energia interna, todas elas são obtidas a partir da mesma equação, NCV ΔT. Isso aqui já foi falado, tá? Só estou relembrando. Para cálculo do calor, só voltando na página anterior, aí sim, no caso isovolumétrico, você vai usar isso. Ou seja, o calor é igual ao trabalho. Desculpa, o calor é igual à variação de energia, porque o trabalho é zero. Então, lembrando, como a variação de energia interna, devido à primeira lei da termodinâmica, em qualquer sistema, em qualquer processo, é sempre o calor menos o trabalho, fica fácil de presumir quais são as particularidades de cada processo. No caso isovolumétrico, o trabalho é zero. Portanto, você pode falar que é igual ao calor. No processo isobárico, você pode falar que é igual a calor menos trabalho, que não tem jeito, é a sua forma completa. No processo isotérmico, com certeza é zero, porque essa variação de temperatura é nula. Ou, se você preferir, o calor é igual ao trabalho. E no processo adiabático, como o calor é zero, a variação da energia interna é menos o trabalho. Beleza? E com isso, então, a gente acaba resumindo todos os quatro processos termodinâmicos. Vamos agora para um exemplo? Bom, então, vou fazer um exemplo aqui, que é o seguinte. Tem uma situação que está descrita, que eu tenho um gás ideal monatômico. Com isso, a gente já sabe qual que é as constantes de calor específico molar a volume constante, a pressão constante e o expoente adiabático γ. Eu dou as condições iniciais deste gás, ele está num volume aqui, inicial, que é fornecido, ele está numa pressão inicial de 1 atm e ele está numa temperatura inicial de 20 graus Celsius. De repente, esse cilindro é subitamente contraído, ou seja, ele estava lá, bonitão, armazenado, em um estado de equilíbrio, quando de repente essa parte aqui do recipiente é móvel e é contraído. O que significa isso? O volume diminui. Eu subitamente reduzo, eu desço aqui até um volume bem menor do que eu tinha antes. Eu falo que eu reduzo o volume para a quarta parte. Então, enquanto antes eu tinha um volume total VI, agora eu passo a ter um volume final VF, que é o quê? O VI dividido por 4, ou seja, 25% do volume inicial. E aí eu faço várias perguntas sobre esse processo.
O que aconteceu aqui? Eu tinha uma pressão inicial, espera-se que a pressão final aqui aumente, né? É uma contração súbita, a pressão aumenta. Só que dentro dessa palavra subitamente, aqui é um advérbio, né? Caracteriza o verbo de contrair, está escondida a informação de que processo eu estou falando. Tudo que é rápido, que é intenso, que é repentino, é adiabático. Então, só que não é uma expansão adiabática, é um processo de contração adiabática. Então, num diagrama PV, o que a gente estaria vendo é o seguinte: você teria aqui um ponto inicial a um determinado volume de 300 ml, a uma determinada pressão de 1 atm. Eu contraio ele para a quarta parte, 300 sobre 4 vai dar 75. E com isso, eu espero que a pressão suba muito, né? Então, eu espero alguma curva adiabática desse jeito aqui. O processo é de contração, então o sentido em que ele ocorre é aqui. E aqui eu não sei qual que é a pressão final que ele vai atingir, inclusive é uma das perguntas. Então, a primeira pergunta que eu faço é justamente qual será essa pressão final. Então, para responder a letra A, você tem que olhar naquela tabela o que fica constante. Eu sei que a pressão não fica constante, mas tem essa relação aqui, ó. PI/VI elevado a gama é igual a PF/VF elevado a gama. Isolando o PF aqui, você vai ter PI/VI elevado a gama sobre VF elevado a gama. O valor de gama você vai ter que saber a partir da informação que o gás é monoatômico, ou seja, gama é igual a 1,666. Então, PF, você vai ter... Eu posso deixar em ATM mesmo, porque aí eu vou ter o resultado em ATM, então é 1 ATM, que multiplica o volume inicial, que é de 300. Também vou deixar em ml, não vou passar para metro cúbico, porque ele vai dividir por outro volume também em metro cúbico. Elevado a 1,666 dividido por 75. Elevado a 1,666. Faz na calculadora essa continha. Você vai encontrar 10,1 atm. Então, veja como é brusca a mudança de pressão. A pressão aumenta 10 vezes, embora o volume só tenha reduzido 4 vezes. Então, é bem mais intenso que o processo isotérmico, que a gente discutiu, que é aquele lento. No processo isotérmico, se eu reduzo o volume 4 vezes, a pressão aumenta 4 vezes. Aqui não. Eu reduzi o volume para a quarta parte, a pressão aumentou para 10. Ambas aumentam a pressão com a redução de volume. Mas o aumento da pressão no processo adiabático é mais intenso. Letra B. Qual é a letra B? Qual será o trabalho realizado pelo gás? Então, se a gente substituir lá na equação que a gente encontrou do processo adiabático, 1 sobre 1 menos gama, PF, VF, menos PI/VI. Substituindo os valores, 1 dividido por 1 menos 1,666, que multiplica. Agora não tem escapatória, tá, gente? A pressão e o volume têm que estar em unidades de sistema internacional, porque eles não estão dividindo pressão por pressão nem volume por volume. Então, eu tenho que passar para unidades de Pascal para pressão e de metro cúbico para volume. Então, a pressão, em vez de 10 atm, você vai usar 10,1, que multiplica 1,013, 10 na 5. Volume final, 75 ml, você vai usar 75. 1 ml é 10 na menos 6 metros cúbicos. Menos pressão inicial. Eu vou ter que continuar aqui embaixo. 1,013, 10 na 5. Volume inicial, 300 ml. Então, primeiro eu tenho que fazer essa continha dentro dos colchetes e depois dividir por 1 menos 1,66666. E vai equivaler a um trabalho de... Se você substituiu certinho e fez a conta certinho, vai dar menos aqui na frente. Menos 69,5 joules. Por que menos?
Porque trata-se de uma contração do gás, ou seja, alguma coisa espremeu este gás. Naquela minha ilustraçãozinha que eu fiz aqui, ó, essa seta aqui é uma força externa de uma pessoa, de uma máquina, não sei, mas alguma coisa de fora para dentro apertou. E esta coisa gastou energia. Mas do ponto de vista do gás, ele ganhou essa energia. Então o trabalho do gás foi negativo, porque alguma coisa sobre ele. Vamos para a próxima pergunta. Aqui eu repeti a mesma pergunta, mas eu deveria ter feito outra, tá? Eu vou corrigir isso aqui para vocês. Em vez de perguntar qual será o trabalho realizado pelo gás, eu vou perguntar qual é a temperatura final do gás. Estava a 20 graus Celsius? Então vamos encontrar aqui para quanto ele foi aquecido. Se fosse um processo isotérmico, seria 20 graus Celsius. Como eu falei que é súbito, muito repentino, o que a gente espera? Assim como a gente viu lá do videozinho na última aula, que o cara conseguiu incendiar um chumaço de algodão contraindo o gás, ou seja, o ar esquenta, aqui nós esperamos também um aumento de temperatura. Então, você tem duas formas de fazer a letra C. Ou através daquela propriedade que nós escrevemos na tabela, que fala que a temperatura vezes o volume elevado a gama na menos 1 é constante, o que te leva a concluir que TI, que você conhece, VI, que você conhece, elevado a gama na menos 1, que você conhece, é igual a TF, que você não conhece, vezes o volume final, que você conhece, elevado a gama na menos 1, que você conhece. Você poderia, só que eu não vou fazer assim, eu só vou mostrar, porque eventualmente essa é a única possibilidade, encontrar isolando aqui. Ó. Você tem essa temperatura, você tem esse volume, você tem expoente, e você tem esse outro volume, você também tem expoente. Por que eu não vou fazer assim? Por quê? Pelo fato de eu já ter encontrado a pressão, você simplesmente pode substituir na lei dos gases ideais. PF-VF é igual a NRTF. Ah, mas e o NR? O enunciado não fala o número de mols que eu tenho no gás. Não fala, mas não tem problema. Porque eu também sei que no estado inicial você tem isso aqui, ó, PI-VI é igual aos mesmos NRs TI. Então, quando você divide toda a segunda equação pela primeira equação, toda a primeira equação pela segunda, o N e o R acabam se cancelando, e você pode escrever que TF é igual a TI, que multiplica PF VF por PI VI. São só duas maneiras de fazer a mesma coisa. Substituindo, então, temperatura final vai ser igual. Temperatura inicial 20, só que você não vai escrever 20, você vai escrever em Kelvin, né? Então vai ser 273 mais 20, que vai dar 293, que multiplica pressão final que nós encontramos, que era 10 atms, né? 10,1. Só que você vai ter que passar isso aqui para Pascal. Aqui você não precisa passar para Pascal, porque eu estou dividindo pressão por pressão e volume por volume. Pode deixar em 10,1. Volume final 75, também não preciso passar para metros cúbicos, porque eu vou dividir volume por volume. Cuidado que quando é temperatura por temperatura, aí você tem que passar para Kelvin do mesmo jeito, tá? Já discutimos isso. Pressão inicial era 1 atm e volume inicial era 300. Temperatura final, então, vai ser obtida em Kelvin como 39,8 Kelvin. E aí sim você vai passar para Celsius tirando 273. Você vê como é alta a temperatura. Você tira 273 daqui, você vai encontrar 466,8 graus Celsius. Isso que foi uma redução de volume só de quarta parte. Se você olhar naquele vídeo que eu mostrei para vocês, que o professor Furukawa ele reduz o volume, a redução de volume foi bem maior, deve ter sido mais de 10 vezes reduzido. Então, essa temperatura atinge seus milhares de graus Celsius muito facilmente, quando a redução de volume é muito abrupta, ou seja, um processo adiabático. Por isso ele conseguiu incendiar o chumaço de algodão. Próxima pergunta. Qual teria sido essa pressão final do gás caso a contração fosse extremamente lenta? Então, antes de fazer o cálculo, pode a gente pensar, se for extremamente lenta, eu estou falando de qual processo? Isotérmico. E como que a curva do processo isotérmico
se relaciona com a curva do processo adiabático. Ela é uma curva que decai quando eu venho de volumes menores para maiores mais lento. Só que aqui o processo inicial está à direita. Então eles saem do mesmo processo, do mesmo estado, inicial, e eles vão para outros estados finais. No caso do processo isotérmico, o estado final dele tem uma pressão um pouco menor, ele eleva a pressão um pouco menos, não sei se um pouco ou muito, mas com certeza menos, do que o processo adiabático. Então, o que a gente vai ver aqui, depois de fazer o cálculo, que essa pressão P final, linha, que é a pressão final do processo isotérmico, é menor do que os 10 atms, ou seja, é bem menos intenso o movimento. Então, vamos lá? Se eu estou falando de um processo isotérmico, o que fica constante não é P vezes V elevado a gama, e sim só o P vezes V. Ou seja, PI VI é igual a PF VF, e, portanto, PF é igual a PI VI sobre VF. PF, então, qual que é o valor inicial de pressão? 1 atm. Eu vou deixar em atm para encontrar o resultado também em atm. Volume inicial, 300. Passou pela mesma variação de volume. Volume final, 75. Você vai encontrar que a pressão final, 300 sobre 75, foi de 4 vezes. Claro, reduziu, como eu falei para vocês. Se eu digo que eu reduzo o volume para a quarta parte, para o processo isotérmico, a pressão aumenta 4 vezes. A razão de aumento de um é igual à razão de redução do outro. Então, aumenta sim a pressão no processo isotérmico, mas o aumento é bem menos intenso do que no processo adiabático, que aumentou 10 vezes. E aí, por fim, a última pergunta. Qual teria sido o trabalho realizado pelo gás nesse último caso? Como o trabalho é a área sobre a curva, veja só. A área embaixo dessa curva azulzinha, que corresponde ao processo lento, que é o isotérmico, percebam que ela é muito menor do que a área embaixo de toda essa curva vermelha, que eu vou nublar ela agora. Então, o que a gente espera? Que na última etapa do exercício, o trabalho encontrado na letra E seja menor do que o trabalho encontrado na letra B, que era de 69 joules, em valores absolutos, tá? Ambos serão negativos porque se trata de uma contração. Então, na letra E aqui, encontraremos que o trabalho, por tratar-se de um processo isotérmico, será dado por PV, pode ser PI/VI, logaritmo natural de VF sobre VI. Trabalho, então, aqui eu vou ter que passar para Pascal, não tem jeito. Então, não é 1 atm, sim 1,013 10 na 5 Pascal. O volume aqui vai ser de 300 vezes 10 na menos 6, para passar para metro cúbico, vezes logaritmo neperiano. Volume final é 75, inicial é 300, isso aqui dá 0,25. Faz a continha, você vai encontrar que o trabalho realizado será de menos 42,1 joule. É bonito quando a teoria corrobora o que a gente previu, né? Falei que antes era 69, tinha que dar menor, então deu 42. Ambos negativos, porque se trata de uma contração. Beleza, gente? Com isso a gente encerra os 4 processos. A partir da próxima aula, vamos aplicá-los às máquinas térmicas. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.